Glória a Deus, ao Pai bendito. Glória a Ele é bom, como diz o louvor, né? Vamos lá, gente, para nossa aula de hoje. Graças a Deus. Conforme eu disse, eu vou substituir aqui o pastor Ronaldo, que está dando aula sobre família, né? A nós ele tem trazido um conteúdo muito rico sobre família. Está sido bem agregador, um conteúdo bem legal. Numa didática bem bacana. O pastor Ronaldo me passou esses dias, acho que foi ontem, não lembro, o conteúdo para dar sequência na aula, porém eu não consegui abrir. Eu mandei a solicitação de volta para ele, porque acho que ele mandou acho que foi no Drive do Google, porém eu não consegui ter acesso. Mas aí eu preparei uma aula aqui, que eu vou chamar de aula bônus, dentro do assunto de família também. Mas o pastor Ronaldo queria que falássemos sobre como identificar quando nós já estamos com casamento e já basicamente na falência, né? Como identificar já que o casamento está sofrendo prejuízo, já está em estado de emergência. Porém, como eu não consegui ter acesso, eu acho que é até melhor, porque aí ele continua dando conteúdo segundo o raciocínio dele, acho que é até mais fácil. E aí a gente não atropela o raciocínio e o pensamento que ele está tendo sobre o assunto, né? Aí a gente vai falar sobre um negocinho que é bem polêmico. Ô Gil, por favor, fica com os microfones se os irmãos quiserem interagir na aula. Acho que já fica separado. Pega aqui, por gentileza. É um assunto que ele é bem difícil para nós, sobretudo para os brasileiros. As pesquisas dizem que o brasileiro, dentro desse contexto, não tem tanta familiaridade. Nós vamos falar um pouquinho sobre planejamento. O planejamento familiar. E quando a gente traz esse contexto do planejamento familiar, trazer esse contexto em ênfase dentro da Bíblia, é um pouco desafiador, porque a Bíblia não entra dentro desse aspecto no sentido literal do tema, né? Que é o planejamento familiar. A Bíblia ela é muito sucinta no que se diz respeito ao tema direcionado, né? No planejamento familiar. Confesso que é um desafio um pouco grande, porque quando a gente pensa em planejamento e a gente pesquisa dentro dos acadêmicos e algo do tipo, se os irmãos forem pesquisar em livro, esse tipo de coisa, eles vão falar sobre um planejamento familiar, algo o que se tange mais ao que o governo pensa, sabe? Se os irmãos, qualquer um for no posto de saúde ou procurar o sistema de saúde público ou até mesmo os particulares, os irmãos vão ver que quando se trata de planejamento familiar, eles vão tratar de questões muito simples, né? Que é, por exemplo, métodos contraceptivos, algo do gênero, né? Planejamento de quantos filhos você quer ter, algo do tipo. Se você já tem tantos filhos, não quer mais ter filhos. Isso é basicamente o planejamento familiar na língua governamental que o governo estipulou. Mas eu não quero me ater somente nesse aspecto, mas num sentido global do que nós temos que pensar como planejamento. E pensar como planejamento familiar, irmãos, eu compartilho aqui com os irmãos e gostaria até depois de ouvir a ideia de vocês, se vocês quiserem participar, para a gente ter uma aula um pouco mais dinâmica, é pensar que planejamento é tudo. Planejamento é em todos os aspectos. Eu vejo que nós, como cristãos, os nossos pequenos, e eu passei por isso porque eu cresci na igreja, não tem muita base dentro desse contexto, nos ensinamentos. Ah, Felipe, como assim? A gente não tem muito a cultura de ensinar, desde de pequeno, os nossos filhos, os nossos alunos dentro da igreja, a eles se planejarem para ter um futuro familiar. Isso é muito pouco falado, irmãos, e a gente vê que é uma precariedade muito grande. Muitos entram num relacionamento, às vezes novo, às vezes fora do tempo, e acabam gerando problemáticas porque não foram bem instruídos. A gente vê dentro do Brasil o número de adolescentes é muito grande, que são pais e mães muito novos. Por quê? Porque nós não temos muito essa cultura do ensinamento. Não é passado a nós como filhos
não é passado a nós como aprendizes na igreja, não é passado a nós como aprendizes de um sistema de educação, principalmente no público, né? Nós que somos uma classe econômica, vamos dizer assim, e eu acredito que eu falo para a maior parte de classe econômica baixa, que tivemos a oportunidade de estudarmos em maravilhosas escolas públicas. Eu basicamente estudei a minha vida inteira em escola pública, então eu acredito que a maioria dos irmãos também, dos que me assistem aqui também, eu acredito que a grande maioria massiva, né, da massa brasileira estudou em escola pública, né? E eu me lembro que eu não tive treinamentos a pensar nisso. É claro que a gente tinha lá dentro da aula de ciências como você ter métodos contraceptivos, né, a não engravidar. Mas dentro do conceito de um planejamento familiar, o que é você casar? O que é você pensar no casamento? Quais são os passos? O que vai te gerar? O que um homem tem que ser para ter uma família? O que a mulher tem que ser para ter uma família? Qual que é o posicionamento? Qual que é a mente que nós temos que ter? Isso é muito pouco falado, irmãos, ou nada falado. E dentro da igreja a gente precisa implementar essa cultura, sabe? De trazer desde os nossos pequenos. Olha, um dia você vai pensar em ter uma família. E como que é ter uma família? Claro que eles não vão entender ao certo se a gente trazer contextos muito técnicos, né? Eles são crianças. Mas a gente tem que começar a colocar no coraçãozinho deles que isso envolve planejamento. Irmãos, e é algo que nós brasileiros, não trazendo também para o contexto de planejamento familiar, no sentido só de ter uma família, mas o planejamento em toda a vida no brasileiro não é uma cultura nossa. Não é uma cultura nossa, são poucas famílias que têm o privilégio de ter esse fundamento alicerçado do planejamento. Do pai e a mãe de instruir desde pequenininho, olha, para você ser, para você ter, para você fazer, envolve planejamento. Irmãos, tudo na vida envolve planejamento. Tudo. E a família não é exceção. Se os irmãos forem pesquisar, ontem eu estava dando uma lida em alguns sites que traz relação a esse assunto. E dentro do sentido do planejamento, algo que me chamou a atenção, é algo que eu vou tentar, se der tempo aí, a gente falar dentro do contexto financeiro, é que 48% dos divórcios acontecem por conta do financeiro. 48% dos divórcios no Brasil dão em conta do aspecto financeiro. Isso, irmãos, é muito preocupante. 48% dentro do... trazendo, né, em margens percentuais dentro de 100%, né? De tantos problemas que envolve a vida conjugal, ser quase a metade o financeiro, irmãos, é muito problemático. É muito problemático, nós temos que falar sobre isso. A igreja de Cristo, estou falando só herdeiras do rei, a igreja de Cristo precisa falar sobre isso. Então, por isso que a gente vê, analisando, e nós vamos aqui, à medida que nós somos esmiuçando o conteúdo, a gente vai ver que a importância de nós termos esses tipos de encontro, esses tipos de palestras. A gente fala, vamos fazer um encontro de casais, a gente faz isso algo esporádico, e sei lá, em quantos anos. É algo que nós temos que ter treinamentos constantes, irmãos, constantes, porque envolve, o casamento não é só o amor lindo do Cupido, tal. Até como o pastor Ronaldo estava trazendo aqui, né, a gente brincando, a Dani, eu lembro a Dani falando, parece conto de fadas, né, parece aquelas histórias de conto de fada. Mas o casamento, irmãos, ele não sobrevive apenas de amor e de sentimentos, não é. O casamento, ele sobrevive com todos os pilares bem alicerçados em suas fundações, né, é como se fosse uma casa, né. Se construir uma edificação, se os pilares que sustentam isso daqui não tiverem com um fundamento bom, a sua fundação não tiver dimensionada corretamente, a casa vai vir a ruína. Né? A gente encontra esse contexto dentro da Bíblia, eu vou até citá-lo aqui, se eu conseguir ter tempo, né? Porque eu gosto muito de falar, quando eu me falo, eu começo a me empolgar e perco tudo aqui. Então, irmãos, tentando trazer... é importante falar uma coisa que na introdução aqui, eu estava pensando, o planejamento tem tudo a ver com um equilíbrio.
E nós, cristãos, principalmente dentro da igreja, irmãos, a gente não preza tanto por esse sentido do equilíbrio, a gente traz tudo ao espiritual. Principalmente dentro da igreja, né? Porque, claro, isso aqui é um âmbito espiritual. Nós estamos aqui em cima de um púlpito, um lugar que é feito para adoração a Deus, onde a gente aprende da palavra de Deus, onde nós sabemos que existe um mundo espiritual, sim, de fato, né? Não tem como negar isso. Mas nós queremos espiritualizar tudo na vida. Tudo na vida. E nós vamos falar um pouco sobre isso também. Irmãos, para pensar. Se a gente não se planeja em alguns aspectos na vida, não tem como a gente colocar a culpa no Satanás. Porque tudo é culpa do Satanás, né? Tudo que acontece na vida do crente é levante. O crente bate o carro por não ter cuidado, por ele estar mexendo no celular, bateu o carro. É levante, irmão, tô tendo levante. O carro quebrou, é levante. Não fez a manutenção, é levante do diabo. Sei lá, usou muito cartão de crédito com pagar, irmão. O devorador está se levantando na minha casa. Irmão, vocês entendem que a gente espiritualiza tudo o negócio? É mais fácil a gente colocar a culpa no espiritual do que a gente parar falando, não, eu sou um responsável muitas vezes, não estou fazendo o negócio direito. Ah, não, a gente culpa o diabo. Porque o diabo... Não, mas espera aí, os alicerces que não estão bem feitos, e os planejamentos. E o que nós estamos aprendendo com as aulas do pastor Ronaldo sobre família, de colocar em prática isso, que, irmãos, é difícil demais, mano. É muito complicado. Casamento é um negócio complicado, irmãos. É complicado. Quem aqui discordar de mim, por favor, pode levantar a mão e falar, Felipe, não, eu não concordo com um negócio desse. Ou você que quer comentar aí. Mas é complicado não no sentido do casamento em si, mas no sentido das pessoas, né? Porque são pessoas, às vezes, com criações diferentes. Eu tive uma base, a minha esposa teve outra. Eu tive uma realidade de vida, minha esposa teve outra. Eu tive um posicionamento de visão social, às vezes, muito diferente da minha esposa. São pessoas que se juntam e que teve realidades de vida, às vezes, muito diferentes. E famílias alicerçadas com ideologias, irmãos, muito diferentes umas das outras. Às vezes famílias, você pega um casal que teve como base o pai e a mãe totalmente regrado ali, ensinou a se planejar e tal, e tudo é feito pensando, aí tem um outro que é totalmente emocional, né? Tipo, não tem nada a ver, não tem nada a ver com razão, é tudo emocional. Eu quero, eu faço, eu não me planejo, se me der vontade de fazer, eu faço, não tô nem aí. Então, vai dar divergência, pode falar, irmão, por favor. Porque não é ensinado que a gente precisa, como planejamento, investir em conhecer o outro, em conhecer a família do outro. Aí, essas pequenas coisas, quando se casa, viram grandes problemas. É investido numa intimidade, que é consequência daquilo tudo que você já conhece da pessoa. Entendeu? E interfere o você não conhecer a família, conhecer os hábitos da pessoa, entendeu? O dia a dia da pessoa. O namoro e o noivado é para isso. Para você conhecer a família. Se você não gostar, quando casar vai piorar. A pessoa não vai deixar a família dela por causa de você. Isso nem é certo. Entendeu? E o namoro é para isso. Para você conhecer a sogra, conhecer o sogro, conhecer os cunhados. Porque essas pessoas farão parte da sua pessoa, da sua família mesmo. Entendeu? E isso tudo atrapalha quando vão casar. Exatamente. Exatamente, irmã Ivete. A irmã falou tudo dentro do contexto que nós estamos trazendo, do planejamento, perfeitamente. Quando a gente casa, a gente tem uma herança, né? A família vem junto, né, da esposa. A gente faz parte. O meu cunhado está ali e ele faz parte da minha família agora. Eu não era familiar dele, passei a ser. Não é verdade? Passou a ser. E o contexto de afeto, irmãos, é claro que a Bíblia diz o seguinte: quando nós casamos, nós temos que deixar pai e mãe, certo? A Bíblia nos ensina isso. E o contexto disso também envolve familiares, certo? E não deixar no sentido de que eu não falo mais, eu não tenho mais contato, não é isso. São prioridades diferentes. Porém, irmãos, o afeto ele não morre. Eu casei, o afeto com a minha irmã, com o meu primo,
Meus pais, ele morreu, dei uma facada nele e matei ele. Não é isso que ocorre. O afeto ainda existe. Eu ainda amo minha família, eu ainda amo os meus pais, os meus irmãos. Desculpa. E o outro lado também é pertinente. A minha esposa também ama. Então o afeto ainda permanece, porque são familiares. Então, mas nós entendemos que as prioridades mudaram. Perfeito? É isso que é o contexto e nós vamos tentar falar um pouquinho sobre isso. Então, o planejamento, basicamente, irmãos, tentar trazer um equilíbrio. É o planejamento da vida e planejar. Temos a necessidade, irmãos, de planejar os nossos casamentos antes até mesmo dele existir. Porque o planejamento, ele não é só antes ou apenas durante. Ele é antes e ele é durante. Planejamento, irmãos, é para a vida toda. É para a vida toda. Tudo que nós estamos fazendo envolve planejamento. E eu, para não fugir dentro do que nós entendemos aqui como igreja, eu queria usar como uma inferência, né, porque não é uma referência dentro do contexto que eu estou trazendo, mas queria pegar como exemplo o livro do profeta Neemias, que está lá no capítulo 2. E, lendo alguns versículos aqui, eu separei algum deles e depois eu trago alusão sobre o contexto. Eu gostaria de ler Neemias 2, o capítulo 2, o versículo 1 até o versículo 9 aqui que eu separei. O livro do profeta Neemias. Que é um livro riquíssimo em informações, irmãos. E dá pra gente extrair bastante aprendizado dentro desse livro. Bastante mesmo. E um dos contextos que eu quero extrair desse texto aqui que eu selecionei é justamente sobre o planejamento. Meu Deus, a hora vai rapidinho, hein, quando a gente fala aqui, meu Deus do céu. Então, Neemias 2, o versículo 1 da minha versão diz assim, ó: sucedeu, pois, no mês de Nisan, do ano 20º do rei Artaxerxes, quando o vinho estava posto diante dele, que eu apanhei o vinho e dei ao rei. Ora, eu nunca estivera triste na sua presença. Isso daqui é o próprio Neemias escrevendo, tá? E o rei me disse: por que está triste o teu rosto, visto que não estás doente? Não é isso senão tristeza de coração? Então temi sobremaneira. Ele ficou com muito medo sobre o posicionamento que o rei estava indagando ele, né? O próprio Neemias escrevendo. E disse ao rei: viva, ó rei, para sempre. Como não há de estar triste o meu rosto, estando na cidade, o lugar dos sepulcros de meus pais, assolada, e tendo sido consumidas suas portas pelo fogo. Então o rei me perguntou: que me pedes agora? Orei, pois, ao Deus do céu. E disse ao rei, Neemias, agora o rei pergunta para ele, né, o que você vai me pedir em função disso? E Neemias fala que ele orou a Deus e então disse ao rei: se for do teu agrado, ó rei, e de seu servo, esse teu servo tiver achado graça diante de ti, ele está falando dele mesmo, né? Peço que me envies ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu reedifique. Ele está falando de Jerusalém. Então o rei, estando a rainha sentada junto a ele, me disse: quando durará a tua viagem e quando voltarás? E aprove o rei enviar-me, apontando-lhe o certo prazo. Ou seja, o rei falou: você pode ir, mas dentro desse prazo. E disse ainda ao rei: se for do teu agrado, rei, deem-se-me cartas para que os governadores da além do rio, para que me permitam passar até que eu chegue a ajudar. Ou seja, ele pediu para o rei: ó, rei, me dá permissão de entradas nas cidades, né? Porque quando eu for chegar lá, os governadores vão me barrar. Como também uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei, a fim de que me dê madeira para que as vigas das portas do castelo que pertence à casa, e para o muro da cidade, e para a casa que eu houver de ocupar. E o rei mais... Acho que o microfone está falhando. E o rei mais deu graças à mão benéfica do meu Deus sobre mim. Então fui ter com os governadores da além do rio,
e lhes entreguei as cartas do rei. Ora, o rei tinha enviado comigo oficiais do exército e cavaleiros. Somente até esse versículo aqui, irmãos. Somente até esse verso. É muito interessante, primeiro aqui, o primeiro ponto que eu gostaria de apontar aqui, né? Que o texto fala que o rei estava junto com a rainha, né? E a gente vê aí que o homem não manda nada, né? Porque quando Neemias pergunta, o rei já olha para a rainha, né? Tipo, e aí, posso, não posso? O texto deixa claro, né? Que a rainha estava sentada junto, eu tenho certeza que ele indagou e tal, e quem deu a permissão deve ter sido a rainha, né? Brincadeiras à parte, irmãos. Mas aqui esse texto é muito rico em conhecimento. Muito rico, porque primeiro, aqui Neemias ele está falando sobre a cidade de Jerusalém que estava devastada pós o exílio que o povo teve sobre a direção do rei Nabucodonosor. Ou seja, a cidade de Jerusalém ela foi destruída, seus muros quebrados, as portas colocaram fogo, porque era nas entradas, né, a maioria das cidades antigamente tinha aquelas edificações no entorno, aqueles muros, para que quando uma cidade quisesse dominar a outra, ou um país, enfim, ou um reinado quisesse dominar o outro, ficava mais difícil por questões de ter ali a sua fortaleza edificada. Então era formas de combate, era forma de proteção, enfim, envolvia várias coisas que não vêm ao caso. Mas nós sabemos que os muros que protegiam a cidade estavam muito dele danificados e as portas que faziam o fechamento de entrada e saída dessa cidade haviam sido queimadas. Tanto é que aqui a gente vê que Neemias ele pede para o rei também a permissão para que dentro da floresta do reinado do rei Artaxerxes, ele tivesse como extrair as madeiras, né? Então ele não pede somente para que o rei dê a permissão dele ir, como ele ainda fala, ó rei, me forneça as madeiras aí, né? Já que o senhor tá com o coração tão bom, aí tem como você fornecer a madeira? Então, irmãos, ele vai diante do rei. Primeiro, se a gente for ler lá o capítulo 1, a gente vê que Neemias ele fica muito chateado com as informações que chegam da cidade, né? Ele ficou devastado, irmão. Diz lá no capítulo 1 que ele senta e ele começa a chorar quando ele pergunta, e aí, como é que estão os nossos conterrâneos que voltaram do exílio? E quando chegam as informações, olha, muitos se espalharam e a cidade está destruída. Aquilo no coração de Neemias foi como uma flecha. Ele começou a chorar ali e ele fala, não é possível. E quando ele vai diante do rei, então, servir, porque ele era um servente do rei, dentro do reinado desse rei que nós falamos que tem um nome difícil, que eu tenho dificuldade de pronunciar. Quando ele vai servir o rei olha para ele e fala, mas por que você está triste? Se você não está nem doente. Aí então que ele coloca em prática um planejamento. Um planejamento. Quando o rei indaga ele, que ele fala, olha rei, eu estou triste por conta disso, disso, disso. E o rei então pergunta, o que você quer que eu faça? Aí a gente vê, irmãos, a importância de ter um planejamento. Porque primeira coisa que nós aprendemos é que ele estava no direcionamento de Deus. É claro que o contexto aqui não é familiar, não é mesmo. Mas é um contexto que nós podemos tirar como base de um planejamento, principalmente por estar na direção de Deus. Porque primeiro, o coração de Neemias queimou para voltar em direção à sua cidade e reedificar algo que não era pertinente a ele. Quem era Neemias? Era só um exilado judeu, voltando, ele não era governador, ele não era, irmãos, ele não tinha essa linhagem. Ele não tinha esse chamado, tanto é que lá para frente, se a gente for ler, a gente vai ver que alguns dos oficiais ali do rei indagaram, falaram, você está fazendo isso só porque você quer virar rei do povo, dentro dessa obra que ele edificou e tudo mais. Mas ele não era para isso. Mas ele tinha algo que era o direcionamento de Deus, um chamado de Deus e tudo mais. Então, a vida dele estava pautada diante de Deus. E a gente vê isso primeiro, porque ele ora a Deus, fala, Senhor, o que eu vou falar para esse cara? O meu coração arde nisso. Então ele pede ao direcionamento de Deus e ele então bola um planejamento. E quando o rei o indaga ele fala, rei, é o seguinte, é isso, isso e isso. Eu quero ir à cidade, e quando ele recebe o aval do rei, ele fala, não somente isso, para eu entrar à cidade eu preciso dessa carta. E não somente isso, para eu reedificar eu preciso de madeira. Irmãos, ele já tinha um planejamento traçado.
Então, para ele atingir o alvo dele, que nós sabemos que foi concluído, e muito disso com a graça de Deus, e nós não podemos abrir mão disso, como cristãos, nós sabemos que a nossa vida é totalmente linkada à vontade de Deus. É óbvio isso, irmãos, e não é fácil. Estou falando que a gente vive somente como robô, como, se Deus... Não, é claro que a gente toma frente de muita coisa, e a gente às vezes quebra a cara por isso. Pelo menos eu sou assim. Não sei se os irmãos é assim, mas eu, muitas vezes, irmãos, Senhor, eu estou na direção. Não, eu tomo frente e faço tudo errado, enfim. Às vezes não era nem o direcionamento de Deus. É claro que nem tudo na vida precisa vir Deus e falar, olha, você precisa fazer isso. Não precisa, né? A gente vai ver isso daqui. Mas, dentro do planejamento, Neemias teve um planejamento, irmãos. E claro que nós sabemos que Neemias concluiu uma obra que era algo visto como basicamente impossível, no prazo que foi feito, da forma que foi feito. Por quê? Porque era uma cidade que estava devastada. É uma cidade que estava desocupada, uma cidade que não tinha mais os seus moradores. O povo estava disperso, não queria mais saber, uma cidade desolada. Pode falar no microfone. Eram pessoas improváveis, eram mulheres, crianças, pessoas deficientes. Então era praticamente impossível humanamente falando. E visto que Neemias, sendo um copeiro, como é que ele ia fazer a obra que ele fez? Entendeu? E ainda quando ele chega lá, o Senhor o leva para ele olhar realmente a real situação da cidade, e o Senhor coloca nele por onde começar, o que fazer. Ainda vai pessoas enviadas para enfraquecê-lo, e ele com uma mão fazendo e a outra trabalhando, e ele ainda teve lutas, porque eram pessoas segurando a espada e construindo. Exatamente. A Bíblia diz que com uma mão eles pegavam ferramentas para construir o muro, e com a outra eles seguravam espadas. Para a gente ver, irmãos, que é justamente o que a irmã falou. Quando Neemias ele chega à cidade, que ele consegue a permissão, o planejamento dele não para. Perfeitamente a irmã ter lembrado disso. Por que não para? Porque olha a estratégia do cara. Ele pegou o seu cavalinho ali, ele avisou somente alguns, não falou nada para ninguém. Ele saiu na madrugada, escondido, e ele foi observar a cidade para montar a estratégia. Para que ninguém visse o que ele estava fazendo, ele saiu escondido. Foi de madrugada, ele observou, ele olhou os pontos estratégicos, definiu os pontos que ele deveria começar e como ele ia fazer isso. Irmãos, isso é maravilhoso. Um cara que... olha, irmãos, é totalmente aplicável dentro do sentido espiritual, mas eu não quero focar no sentido espiritual. Eu quero levar a aula hoje mais num sentido material de planejamento mesmo. Pode falar, Ivete. Num casamento, você faz os seus planos, mas daí você se depara com uma novidade na pessoa que você não sabia. Não sabia. Então, é você buscar em Deus, sim, porque Deus é o único que pode chegar naquela pessoa, ou transformar, sim, ou mostrar a ela o teu ponto, e você também ver se você está certo naquilo, sim, que você planejou como ideal para você. Perfeitamente. E assim ver o que realmente o Senhor tem para você. Perfeitamente. Dentro desse contexto espiritual, existe, basicamente é o que a irmã Ivete falou. Vou dar um exemplo aqui básico, antes da gente já iniciar de fato. Por exemplo, uma pessoa que casa... Eu não vou nem trazer a pessoa que já é cristã, vou trazer duas pessoas que não eram cristãs, certo? E ali uma delas tem um encontro com Cristo. Se converte, Deus salva, modifica, o outro não. Mas dentro dessa visão dessa pessoa, existe sim um planejamento ligado à vida espiritual. Nós temos um planejamento dentro disso. De linhas que nós precisamos fazer, de vir à igreja tal hora, tal dia. Isso é um planejamento. Tal hora, tal dia eu tenho um compromisso com meu Deus, eu quero ir cultuá-lo, ou quem tem um ministério eu preciso estar lá. Entende? Então são planejamentos diferentes que às vezes o outro cônjuge não vai entender. Aí entra o lado espiritual. Perfeitamente. Aí entra o Senhor. É o Senhor. É o Senhor que não tem como a gente salvar uma pessoa, irmão. Mais que a gente faça, não tem como. A gente pode dar bons exemplos, a gente pode ministrar a palavra do Senhor, mas quem salva é Deus. Quem convence é o Espírito Santo, segundo a palavra de Deus. Mas o que eu quero trazer, irmãos, é a questão... Foco, nós vamos falar também do espiritual, mas o foco é o racional.
Nós temos que ter racional, o equilíbrio, irmãos. O equilíbrio para a gente não culpar o mundo espiritual nos nossos fracassos. Irmãos, nós temos base suficiente para isso. Nós temos que ser maduros o suficiente. E aqui eu vejo, por exemplo, igual a irmã Ivete colocou, Neemias, ele não era o cara para isso. Irmãos, e é muito legal a gente ver que na vida, muitas pessoas que você olha, que você fala, esse não é o cara para determinada função. Essa não é a pessoa que, às vezes você não dá nada, a pessoa não teve uma base de estudos, não teve não sei o quê, mas de repente o cara, ele se torna um visionário maravilhoso e, por exemplo, dentro do aspecto financeiro, por exemplo, o cara vira um planejador extraordinário e quando ele atinge, por exemplo, 50 anos, a pessoa que você fala, esse cara vai ser um fracassado no futuro. Às vezes o cara com 30, às vezes 40 anos, 40, às vezes 30 anos, sei lá, a idade, mas consegue já alcançar a sua estabilidade financeira porque o cara foi um planejador. E às vezes você olha, e olhando ao passado dessa pessoa, às vezes você olha e fala, poxa vida, como esse cara conseguiu? Porque ele parou para criar estratégias, planejamentos. É a mesma coisa com Neemias. Neemias não era o cara para aquilo, é claro que tem a questão espiritual. Deus não depende do fortão, bonitão, planejador, não. Deus depende de pessoas que estejam à disposição, irmãos. É a obra de Deus, é assim. Mas dentro do contexto do planejamento, Neemias não era o cara para aquilo, mas ele conseguiu. Primeiro porque ele criou o planejamento. Perdão. Primeiro é o direcionamento de Deus. Segundo, porque ele criou o planejamento. E é isso na vida, irmãos. A gente às vezes planeja algumas coisas na nossa vida. Como, por exemplo, eu quando era novo, eu sonhava em ter um carro. Quando eu era moleque, eu queria trabalhar porque o meu sonho era ter um carro. Era o meu sonho, era querer ter um carro, era ter uma moto. Eu, quando moleque, pensava nisso. E qual que era a estratégia para eu conseguir ter isso? Meu pai não era rico. Até hoje não é. Nunca foi. Financeiramente falando, não tinha condições. Qual que era o planejamento para tanto? Eu tinha que trabalhar. Então, e a gente leva isso para vários aspectos da vida. Estou dando aqui, eu vou tentar usar os meus exemplos. Mas aí eu gostaria que você pensasse no seu. Coisas que você se planejou para conquistar. E porque isso é importante, mas a gente não se planeja dentro do casamento. A gente não se, como eu disse lá atrás, a gente não se planeja para iniciar, a gente não se planeja durante a parada, que é uma guerra. mas é uma realidade. Então, irmãos, eu gostaria de falar aqui, eu usei o texto de Neemias como exemplo, mas eu gostaria de trazer, meu Deus, a hora vai passando muito rápido. Mas dentro do planejamento eu gostaria de trazer aqui eu gostaria de usar 5 aspectos principais, tá? E dentro desses aspectos principais, eu gostaria que os irmãos pensassem como fossem 5 pilares mesmo, igual essa edificação. Estou vendo que tem uma coluna ali, uma perto da Ivete, tem outra aqui, tem outra lá atrás. Então, são 5 pilares para manter um planejamento e tentar ter como base um casamento saudável e feliz. 5 formas de a gente planejar, são 5 questões da vida que vai trazer planejamento de estruturação. E é interessante, como eu disse lá no início, que se a gente pensar que esse pilar lá dentro, ele tem uma fundação, e essa fundação ela pode ser a sapata, ela pode ser tubular, ela tem os ferros que descem. Então a fundação não é uma coisa só, ela tem a viga, ela tem o aço, ela tem o concreto. Então é a mesma coisa dentro desses 5 aspectos, nós vamos ver algumas ponderações que eu separei aqui, que eu achei interessante. E dentro desses 5 itens, irmãos, eu gostaria de falar sobre nós nos planejarmos, ou seja, planeje a melhor comunicação dentro do casamento. Número 2, sobre o afeto, né? O carinho e o amor. Nossa, mas como que eu vou planejar isso? A gente vai ver aqui que dá para planejar essa parada também. Sobre a distribuição do tempo, irmãos. Como nós distribuímos o nosso tempo, que é o 3º aspecto. 4, sobre os objetivos. Isso daqui é muito legal, muito importante a gente ter os nossos objetivos pautados. E o número 5, sobre o dia a dia. Principalmente em ter um dia a dia leve. Isso daqui também ajuda muito no relacionamento. Então são essas 5 partes que eu quero trocar a ideia aqui com os irmãos. Sobre como a gente ter um planejamento, né? Primeiro, sobre a comunicação. O primeiro item que a gente separou para a gente trocar um papo aqui. Sem dúvida,
alguma, a parte da comunicação nas metas de relacionamento é uma das mais importantes. Irmãos, isso daqui, trazendo ao meu exemplo, eu sofri muito nisso no meu casamento, porque eu era uma pessoa incomunicável no meu relacionamento. Eu era uma pessoa incomunicável. Eu sempre tive o meu mundinho, e eu queria me trancar no meu mundo, e eu não gostava de conversar. Principalmente se eu tinha algum problema, eu me trancava nesse meu problema, ficava quieto, não colocava para fora, e isso me gerava muitos problemas no meu relacionamento. É interessante aqui, fazendo um parênteses, né? Às vezes fala, poxa, o que esse moleque está me ensinando sobre relacionamento, né? Irmãos, eu só tenho 30 anos, né? Mas já tenho, no mínimo, aí uns 10 anos de casado, no mínimo. Já passou disso. Mas eu tenho aqui, eu acho que, em comparação a alguns irmãos que são mais velhos que eu na igreja, eu tenho mais tempo de relacionamento do que muitos aqui, né, de casado, né? Então, irmãos, eu quero trazer aqui, não porque eu sou melhor, não, tá? Mas se você tiver alguma coisa a acrescentar, inclusive quem está na live, se tiver algum comentário, quiser acrescentar, eu não estou acompanhando aqui porque eu estou lendo o relatório, mas, ô Igor, se você que está acompanhando aí, se tiver algum comentário, por favor, me manda aqui no WhatsApp, para a gente poder ler também, tá bom? Se quiser acrescentar, irmãos, mas apesar de eu ser novo ainda com 30 anos, não tão novo assim, mas novo, mas eu já tenho uma rodagem boa no casamento, tá, irmãos? Então, irmãos, eu vou tentar trazer as minhas experiências, tá? Se os irmãos quiserem acrescentar também, fica à vontade. Mas, voltando à comunicação, dentro disso, dentro do meu relacionamento, era algo que, graças a Deus, eu consegui melhorar bastante, porque eu comecei a passar a compartilhar mais, a conversar mais. Então, eu não conversava com a minha esposa. Então, conforme eu estava dizendo, né, eu me trancava dentro do meu mundo e, às vezes, os meus problemas me deixavam frustrados, ou os problemas que eu tinha dentro do relacionamento me deixavam frustrado e eu não comunicava. Irmãos, isso gera muitos problemas. Muitos problemas. Conforme eu disse, nem todo mundo é igual. Nem todo mundo enxerga as coisas de formas iguais. Nem todo mundo, ou seja, trazendo dentro de um contexto de casal, os parceiros, os cônjuges, nem os dois, na maioria das vezes, eles não são iguais. Tem prismas de vidas diferentes, ou seja, tem visões diferentes, teve ensinamentos diferentes, teve aspectos. Então, a comunicação é algo importantíssimo. Irmãos, não deixe morrer a comunicação. E se não tenha, faça ter. É claro que falar, né, às vezes a gente dá soluções em problema das pessoas, eu gosto de falar isso, né? Você dá pitaco no problema dos outros, é muito fácil. A pessoa vem com um problema dela e expõe com você, você fala, por que você não faz isso, isso, isso? É muito fácil, irmão, resolver o problema dos outros. Na maioria das vezes é muito fácil. Agora os nossos mesmo é difícil pra caramba. É muito difícil, irmão. Se a gente tem uma deficiência, e no sentido global, o planejamento muitas vezes é uma deficiência, e você ter essa consciência de que se planejar é importante, e você mudar essa mentalidade, mudar a forma de ver, é um desafio muito grande. É um desafio muito grande. Passar a se planejar, se não tem equilíbrio, passar a ter, irmãos, é muito difícil. Eu não estou falando aqui, eu trouxe a fórmula mágica que vai, de repente, mudar a sua vida. Não. Não é as minhas palavras, não é a minha didática, não sou eu professor aqui, mas eu estou aprendendo junto com os irmãos. Mas é colocar em prática isso vai mudar as nossas vidas, irmãos. Colocar o aprendizado, porque, irmãos, nós sempre vamos estar deficientes em alguma área. Sempre. No planejamento, por isso que é importante o planejamento. Nós sempre vamos estar deficientes em alguma questão. Não, a gente, nos ensinamentos que nós aprendemos, que nós ensinamos, não é que a gente, quando um professor vem aqui, ele é o cara que ensina e ele está perfeito em tudo. Não vai ser assim. Não vai ser assim. A gente sempre vai precisar acertar e ajustar algumas coisas. Às vezes no meu relacionamento, a comunicação, como eu estou trazendo aqui, está perfeita. Mas a gente vai aprender outras áreas aqui que na minha vida pode estar deficitária. Eu falo, meu Deus, preciso planejar melhor isso daqui. Então é importante a gente ter isso em mente. O planejamento, ele não é algo que, eu planejei uma coisa e essa coisa vai ser imutável. Essa questão aqui, não. Irmãos, o planejamento ele pode mudar sim, de acordo com o tempo, de acordo com as fases, ele pode mudar, ele pode sofrer alteração. A gente delimita metas, prazos e que isso
A vida às vezes não é conforme 100% como a gente planeja. Às vezes acontece um acidente no meio do percurso, acontece uma doença, acontece algo inesperado, os planos mudam, as pessoas amadurecem. Hoje a minha mentalidade não é a mesma de quando eu me casei. Eu sou totalmente diferente o meu pensamento. As coisas mudam. Por isso que o planejamento é algo constante. Por isso, irmãos, que, por exemplo, dentro da comunicação, a forma de nos comunicar, a maneira de nos expressar é muito importante. Então eu separei aqui, dentro da comunicação, alguns temas centrais, né? Alguns subitens, que diz assim: o primeiro, falar sobre coisas simples do dia a dia. É coisa que a gente não fala. Que muitas vezes a gente deixa passar, mas coisas simples do dia a dia. Parar, sentar um pouquinho e trocar uma ideia. Falar, olha, hoje meu dia foi assim, assim, assado. Nossa, hoje eu tive uma experiência legal. Hoje, permita-me, Gessé, pegar o seu exemplo. Gessé que trabalha de moto no dia a dia, de repente chega, nossa, Luana, hoje eu tive, sei lá, tomei uma fechada hoje. Quase caí. Não sei, sabe, chamar para conversa. Olha, graças a Deus, Deus me livrou de um acidente, Deus me livrou de um assalto, o dia inteiro na rua. Deus me livrou, sei lá, de alguma outra coisa. Nossa, hoje a polícia me parou, foi assim, assim, assado. Entende? Coisas do dia a dia, a mulher que às vezes está em casa, às vezes a mulher que não trabalha. Poxa, hoje assisti tal série. Sei lá, hoje aconteceu, sei lá, irmãos, sei lá o que. Hoje eu fiz um pãozinho, tive uma dificuldade de executar esse bendito. Hoje você acredita que o meu pão não cresceu? Fui fazer um bolo, olha o bolo que eu fiz aqui. Já começa falando, né? Principalmente a mulher quando faz a comida ruim, já começa explicando. O marido chega em casa e fala, olha, a culpa foi do fermento, já coloca a culpa em alguma coisa. Para já não ter a briga. Entendeu? Caramba, esse bolo que você fez, esse bolo ruim. Tô brincando, irmãos, mas o diálogo, coisa simples do dia a dia, às vezes coisa boba, mas que a gente não conversa. Dentro desse aspecto, desse parâmetro do dia a dia, a gente cria uma rotina. Quando a gente passa a conversar de coisas do dia a dia, principalmente o casal, né? É claro que isso envolve também para a família, mas o casal. Por exemplo, ela chegou em casa, tá horário, sei lá, às vezes a mulher tá fazendo janta, você chegou do serviço, ou já fez, enfim. Às vezes tomar um banho junto. Pô, ali no chuveiro, troca uma ideia. São coisas que a gente vai tendo no dia a dia que vai abrindo margem para a gente expandindo essa questão da comunicação, entende isso? Então, irmãos, um dos itens básicos, se a gente não faz, é melhorar a nossa comunicação de coisas simples. Falar sem medo de ter julgamento. Isso daqui é outro item que é difícil. A gente falar, olha, eu penso sobre isso, essa é minha... Isso daqui eu penso assim. Muitos casais, irmãos, vivem à margem de um pensamento de um só. E às vezes tem um lado que é mais opressor, entre aspas, não vamos entrar no mérito total de ser ou não ser, mas tem um lado que ele é opressor não, mas mais dominador. Então às vezes tem um gênero mais forte, né? Enfim, a pessoa é um pouco mais... personalidade, obrigado, essa era a palavra que eu queria não estava achando aqui, a personalidade mais forte. Então às vezes ela vê alguma coisa de um jeito e ela acha que todo mundo tem que ver desse mesmo jeito. Por exemplo, aqui vou dar um exemplo besta, da política. Tem lá, irmão, se for discutir sobre política vai dar briga, confusão, porque, mas eu gosto do Bolsonaro. Porque se falar mal do Bolsonaro eu já quero partir para cima, mas às vezes eu cônjuge, não, eu sou lulista. Você é burra! Você vai votar num cara que foi ladrão. Entende? Eu não quero entrar no mérito aqui, falar sobre política, não estou falando disso, mas estou trazendo um exemplo de polaridades, né? Que é muito polarizado esse tema no Brasil. Então, não tenha medo de falar, olha, eu não gosto do Bolsonaro por conta disso, disso e disso. Ou eu não gosto do Lula por conta disso, disso. Em qualquer outra coisa, irmão. Estou colocando aqui um exemplo que é claro na maioria das famílias. Mas qualquer outra coisa. Não tenha medo e também não prive o seu cônjuge de se abrir sem julgamentos. Irmãos, isso é uma tarefa muito difícil. A gente quer que o nosso cônjuge esteja daquele, não, você tem que pensar assim, se você não pensar igual eu, não, você está errado. Não, mas e qual que é o problema dele pensar diferente? Qual que é o problema dela enxergar ou ele enxergar de uma forma diferente? Entende que nós temos que ter esse posicionamento e falar, e conversar, e colocar, olha, eu penso assim.
E lados opostos a pensamentos diversos, entender, irmãos. Entender. E tentar não fazer julgamentos, mas tentar compreender. Irmãos, são tarefas aqui que a gente vai aprendendo que é tratativas. Às vezes a gente, não sei se para vocês é difícil, às vezes vai ser algo mais fácil para mim, mais difícil para vocês e vice-versa. Mas é algo que a gente vai ter que colocar em prática se a gente quiser crescer. Algo que vai somar nas nossas vidas, né? Sempre ser honesto em relação ao que gosta ou deseja. Irmãos, muitos casais não sabem o que gosta, o que um gosta, o que o outro gosta, o que um deseja, o que não deseja, porque não se comunica. Coisa simples, eu não gosto que você coce o ouvido. Me irrita quando você fica coçando o ouvido, sabe? Coisa que eu não sei, a pessoa não me falou, não tenho bola de cristal. O Espírito Santo não me trouxe a revelação. Eu não sei que irrita ela. Sei lá, às vezes um tem tique, qualquer toque, qualquer coisa que às vezes irrita, só que o outro não sabe. Ele não sabe que você não gosta, ele não sabe que você não gosta disso ou não gosta daquilo. Eu não quero ficar dando muito exemplo, porque às vezes a gente acha que tá... Não, mas enfim, sei lá, imagina alguma coisa que te irrita na sua esposa, ou que te irrita no teu marido. Só que às vezes ele não sabe, o camarada não sabe, o anjo, o servo de Deus, ele não sabe. Ou a mulher de Deus não sabe que você não gosta do negócio. E como que ela vai saber? Se você não falar. Por favor, Ivete, pode concluir. Igual, para nós mulheres é muito ruim mesmo. A gente precisa sentar no vaso sanitário, entendeu? E quando vai lá, tudo molhado. Entendeu? Deus, é falta de compreender as limitações do outro, por que o outro... E a maneira também de como falar, né? Você não pode falar quando você está já no pico da raiva. Você tem que saber o equilíbrio para você chegar com respeito e moderação e falar para o outro, olha, é por causa disso e disso. Aí grava mais, a pessoa consegue realmente fazer aquilo que o outro está pedindo. Agora com raiva... Né? Esse era o próximo item, irmão Ivete, parabéns. Eu lembro que o pastor Ronaldo falando um pouco sobre essa questão, ele usou aquele exemplo da toalha molhada, né? Poxa, a mulher odeia que o cara deixa, o homem odeia que a mulher deixa a toalha molhada em cima da cama, porque não pode tal, e não sei o quê. Pô, todo mundo sabe que não pode, mas se isso te irrita ao extremo, poxa, troca uma ideia. Conversa, os relacionamentos não têm diálogos. E esse é outro item, irmã Ivete, que a irmã colocou, que é o respeito na hora de se comunicar nas discussões. Irmãos, qual que é o casal que não vai ter discussão? Não existe isso. Eu não estou falando de discussão de panela, garfo, voar, faca, a arma que tem em casa. Entendeu? Não estou falando disso, irmãos. Eu lembro de uma vez o pastor... o Cláudio Duarte, ele falando sobre a evolução, né? Falando, pô, se você antigamente você se comunicava, era faca voando, panela, não sei o quê, e agora só voa o travesseiro, você já evoluiu. Se você batia com o rodo, com a vassoura, agora você só está dando travesseirada, já é uma evolução, ele brincando. Mas, irmãos, é sério, as discussões, elas faz parte do dia do casal. Sentar e falar, olha, não, isso não está certo, eu não penso assim, eu não gosto disso e tal. E às vezes a discussão acaba ficando um pouco acalorada, porque um quer que o outro entenda, às vezes acaba não entendendo, ou quer que a pessoa já entenda de primeira e não vai acontecer. Então, às vezes as coisas acabam ficando um pouco acaloradas, mas é justamente o que a irmã Ivete falou, é a hora de falar, a maneira de falar, e ter respeito. Irmãos, é um negócio de ouvir. Eu também ainda preciso ser mudado, já mudei bastante, mas preciso ainda trabalhar muito isso na minha vida, a questão de ouvir o que o cônjuge está falando. Às vezes o que o seu cônjuge está falando, por ele ter um prisma diferente de visão, vai te fazer você pensar, opa, peraí, eu não tinha pensado nisso. Ela falou de algo que eu não parei para analisar, ele falou de algo que eu não tinha parado para pensar. E normalmente, irmãos, a mulher, ela tem mais facilidade disso. Nós, homens, nós temos mais dificuldade de ouvir, de parar. E olha só, se a gente traz a mulher como uma aliada, isso aqui especificamente aos homens,
aos nossos planejamentos. A mulher, ela tem uma visão que é extraordinária, irmãos. É extraordinária. A mulher, na grande maioria das vezes, nem todas, né? Mas a grande maioria das vezes, a mulher, ela enxerga mais longe que o homem. Ela tem por ela ter esse emocional mais aflorado, ela consegue ter, às vezes, dentro da razão, linkado ao emocional, algo que a gente não consegue enxergar. E se a gente traz isso como uma base bem ajustada, ali, com carinho, com amor, trazendo as discussões em dia, os planejamentos em dia, irmãos, isso traz um alinhamento tão grande. Porque ter engajamento, irmãos, é muito difícil, né? Eu lembro que quando nós estávamos com a empresa de donut funcionando, e um dos aspectos que era muito difícil a gente ter com os clientes dentro das redes sociais, que é a ferramenta mais usada para você poder vender, era o tal do engajamento. Hoje as empresas cobram caríssimo para você ter engajamento com o seu consumidor, com o seu cliente. E no relacionamento, irmãos, nós temos engajamento. É muito importante. Engajamento, olha, eu sei o que ele pensa, eu sei como ele age, eu sei o que ele gosta, eu sei o que ele não gosta. E mesmo às vezes eu tendo que melhorar, mas eu sei, porque ele conversou comigo e ela sabe, porque eu conversei com ela. Entende que isso traz um parâmetro muito grande. É claro, irmãos, que isso daqui abrange para várias coisas e cada tema desse aqui traz um estudo muito grande. Mas por ser uma aulinha bônus, né, a gente vai falar rapidamente para trazer já tem aqui. Obrigado. Para trazer a elucidação sobre o que é planejamento. Então, nós falamos aqui um pouquinho sobre a comunicação. Se sua comunicação está em falta, precisa ser melhorada. Se a minha está, precisamos melhorar. Irmão, converse, comunica, troque ideia. O segundo item que a gente falou é sobre o afeto, sobre o carinho, sobre o amor, o carinho. Como que eu vou planejar isso? Irmãos, dá para planejar isso. Por incrível que pareça, dá para planejar. Como dá para planejar? O diálogo, a conversa, a comunicação, de sentar, criar uma rotina, de quase que diariamente chegar e conversar. Também no amor e no carinho também dá. Algumas possíveis metas do relacionamento voltado ao amor e ao afeto, que eu separei aqui para os irmãos. Passar um tempo de qualidade juntos com frequência. Ou todos os dias. Isso daqui, ela também está linkada ao diálogo. Né? Às vezes a gente está passando ali um certo tempo juntos, em diálogo, em conversa, mas às vezes não precisa ser só ajustando coisas. Às vezes passar um tempo juntinhos ali, abraçado, fazendo um carinho. Poxa, eu sou deficiente nisso. Poxa, eu não sou uma pessoa que eu costumo fazer muito carinho. É algo que você tem que planejar. É algo que você tem que demonstrar. Poxa, eu tenho que demonstrar afeto. É algo que eu tenho que planejar. Poxa, eu vou chegar em casa, né, trazendo aos maridos ou a esposa que trabalha fora. Poxa, eu vou chegar em casa e vou ver o meu marido, a minha esposa. Eu não sou uma pessoa de fazer muito carinho. Mas eu sei que a minha esposa gosta, porque a gente trocou uma ideia e ela falou para mim que o carinho para ela é importante. Eu vou chegar em casa e vou tentar ser mais carinhoso. Vou passar um tempo com ela ali, tentar ser mais carinhoso, tentar fazer um carinho. Quem sabe uma massagem, quem sabe, ter tempo juntos, demonstrando isso, demonstrando a importância de um para o outro. Isso é algo que pode dar muito certo. Se planejado isso daí, pode trazer algo, irmãos, maravilhoso dentro do carinho, do amor. Eu estou correndo um pouco porque a hora já está muito avançada, tá? Mas outro item, demonstrar empatia por o sentimento do outro. Irmãos, isso daqui tem também tudo a ver, tá muito linkado com a comunicação. Mas a gente demonstrar empatia pelo sentimento, às vezes, por exemplo, eu vou trazer o meu exemplo. Eu sou uma pessoa muito mais racional. E a minha esposa, ela já é mais emocional. E às vezes para ela tem coisa que para mim não faz sentido. Mas por que você está triste por isso? Sei lá, por qualquer coisa que seja. Para mim, às vezes, não faz sentido nenhum. Eu falo, mas eu nem tinha parado para pensar no que você está falando isso. Porque para mim não faz sentido. Mas emocionalmente, para ela faz. E às vezes, para mim não fazer sentido e eu não notar e não fazer questão nenhuma disso, para ela isso vai ser um item deficitário dentro do carinho e do afeto.
Poxa, ele não prestou atenção nisso. Entende que isso também faz parte da comunicação, mas que também, se eu não quiser que isso seja importante para mim, ou se ela não quiser que seja importante para ela, irmãos, não vai fazer sentido nenhum. Porque para ela faz e para mim não faz. Então, se eu tiver empatia, falar, poxa, peraí, se isso aí para ela faz sentido, eu vou ter que melhorar. Isso vai trazer um sentido do carinho, do afeto, porque isso vai gerar, na pessoa que sente essa deficiência, uma admiração maior. E, consequentemente, o carinho também vai ser maior, o amor vai ser maior. E às vezes a gente não para pensar nisso. São coisas, né, que a gente não vai ajustando. Lembrar de datas marcantes do relacionamento e comemorá-las. Irmãos, quantas vezes eu já esqueci desses benditas datas? Você sabe que dia é hoje? Não. Eu não acredito que você não lembrou. Nossa, irmãos. O pau quebrava, irmãos. O pau quebrava. Se eu esquecer dessas datas, irmãos, e eu tenho muita dificuldade de lembrar. Eu não lembro, às vezes, dos aniversários dos meus filhos, a data, sabe? Que dia que a Mariana faz aniversário? Às vezes eu confundo um com o outro. Eu tenho muita dificuldade disso. Os únicos que eu lembro, e esses dias eu até errei, de data de aniversário, por exemplo, é da minha irmã Maria Isabel e do meu pai. Porque são dias subsequentes, anteriores ao meu. Então, por exemplo, a minha irmã faz dia 1º, e meu pai faz dia 2 de maio, e eu faço dia 4. Então, isso para mim ficou gravado, porque era fácil para eu decorar. Agora, qual que é o aniversário da minha mãe? Que ela não esteja assistindo, Senhor, não deixa ela ver. Mas eu não lembro, irmãos, eu não lembro o aniversário dos meus irmãos. Se não tiver alguma coisa para me lembrar, eu me esqueço. Essa é uma deficiência minha que eu tenho que planejar. O que eu tenho que fazer já que eu esqueço? Talvez a minha esposa olhe e fale, mas tá vendo, porque você não tem como importante. Não, para mim é importante, só que eu esqueço. Eu esqueço, na correria do dia a dia as coisas, eu acabo esquecendo. Às vezes eu não levanto, não tenho a prática de falar, olha, hoje é dia, que dia que é hoje, falar nisso, que eu nem sei. Dia 24. Olha, hoje é dia 24. Irmãos, às vezes eu não tenho esse costume de saber o dia. Quando eu quero saber o dia, eu vou no meu celular e falo, olha, hoje é dia 24. Por quê? Eu não tenho esse costume. Mas lembrar disso, às vezes para o outro, às vezes para a esposa não é tão importante, mas para o esposo ou vice-versa. Lembrar disso e comemorar, irmãos, às vezes para um para o outro deve ser importantíssimo. E mesmo que não seja um foco principal, mas lembrar disso e comemorar vai trazer. Olha, a gente está comemorando mais um ano junto. Vamos sair para jantar? Ou se não tem condições de sair para jantar, vamos assistir um filme junto em casa? Vamos comemorar de alguma forma. Sei lá, de alguma maneira, inventar, sabe, irmãos? A gente deixa às vezes passar de lado. Mas essas datas têm que ser lembradas e comemoradas, porque é mais um tempo junto. É mais, por exemplo, passou mais um ano. Pô, é mais um ano que Deus nos ajudou. É mais um ano que a gente conseguiu. É mais um ano que nós estamos juntos. Isso, às vezes, traz no sentido do carinho e do afeto, traz uma melhora significativa. Cuidar com ênfase, principalmente quando doente ou se esteja para baixo. Olha só como às vezes passa batido, mas às vezes o nosso cônjuge está doente, está enfermo, e a gente às vezes não tem o cuidado de pegar um remedinho e levar para ele. Falar, olha, já que você está, eu não manjo muito desse negócio de remédio, mas eu pesquisei na internet, esse remédio aqui ele vai te fazer melhor para, você está com essa dor de cabeça, toma esse remédio. Ou a pessoa está lá na cama, com febre, alguma coisa do tipo, a gente preparar, sei lá, algum remedinho caseiro, sei lá, eu fiz um suco de laranja com mel para você, porque isso vai acrescentar vitamina para você, entende? Que são cuidados, principalmente quando está doente, mas o cuidado ele tem que ser constante, não só quando está doente, né? Mas dá ênfase a isso, porque quando a pessoa está precisando, e você, ela está precisando, eu vou suprir isso daqui, irmãos, vai trazer uma gratificação muito grande. Vai ser, principalmente, irmãos, a maioria das vezes a mulher tem esse lado mais aflorado, né? Para ela vai ser, poxa, ele lembrou, ele está vendo aqui que eu estou com essa dificuldade, ele lembrou de me servir. Irmãos, é maravilhoso isso. Pode falar aí, velho. Dentro do respeito, nos períodos mensais da mulher, nem nós nos entendemos, entendeu? A gente acorda, tem raiva da gente, se olhando no espelho. Acho que nem Deus, às vezes. E o cara chega e fala, frescura sua, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Não é, gente. Entendeu? É os hormônios, cientificamente tem a ver com até os hormônios. comprovado. Isso mesmo, isso aí.
É isso aí. Entendeu? Tem muito a ver com o hormônio, até da mulher que tem os hormônios totalmente diferentes da gente, mano. Mulher, acho que às vezes nem Deus entende ela, mano. Às vezes eu acho que Deus olha do céu e fala, caramba, que serzinho complicado que eu criei, pai. Que eu fiz, meu? Brincadeira, irmãs. Todo respeito às mulheres são incríveis mesmo. Mas a mulher é muito diferente do homem. Até porque os hormônios, agora a irmã Ivete colocou, são diferentes. Tem fase da vida, tem a lua, se tá minguante, se não tá, se o céu tá preto, se o céu tá azul, se a unha quebrou, meu Deus, tudo muda. Pra gente às vezes é totalmente diferente, pode falar. Uma forma até assim, num período de pico, às vezes você nem precisa abrir a boca. Um abraço já é o suficiente para desmontar tudo aquilo. Até tem uma parte da palavra que o senhor fala que uma voz mansa destrói qualquer fúria. Eu vou citar isso, Ivete, eu vou citar essa palavra. A Ivete está antecipando a minha aula, viu, Ivete? É o Espírito Santo, hein? Tô trazendo revelação aqui. Irmãos, outro aspecto rapidinho aqui, que o tempo já foi, irmão. Meu Deus, não deu tempo de falar de quase nada. Passear de mãos dadas, levar o café da manhã, pelo menos em algumas ocasiões na cama. Poxa, quem não gosta de receber? De vez em quando, vai lá, leva o café na cama, levantou primeiro, faz para ela o cafezinho. Assistir vários filmes juntos, comendo alguma coisa, pode ser uma forma de carinho. Dormir abraçadinho e nunca sem dar boa noite. Olha uma rotina que a gente pode planejar. Falar no boa noite. Às vezes a gente vira, né, tá mexendo no celular, tal, deu sono, larguei o celular, virei e dormi. Poxa, nem um boa noite falou. Entende que dá para planejar essas coisas? Viver momentos intensos. Irmão, isso daqui é muito importante. Isso daqui é importantíssimo. Viver momentos intensos de amor. Por exemplo, isso ligado ao sexo e a outros afetos. Por exemplo, ter momentos intensos de carinho, igual eu falei, por exemplo, de massagem, sei lá, no sexo. Irmãos, o casal não pode ficar sem ter sexo. Não pode ser... irmãos, é o ápice da relação do casal, é isso. É isso. E às vezes até dentro da comunicação, voltando um pouquinho, o casal não se fala nem de sexo. Olha, eu gosto disso, eu gosto daquilo, eu gosto de tal coisa, eu tenho... tal coisa me excita mais, me excita menos... Tal coisa me provoca mais, me provoca menos. Irmãos, isso faz parte. Tem casal que não conversa primeiro porque tem vergonha, porque não tem abertura. Às vezes tem uma dificuldade dentro do sexo e não fala, olha, eu tenho essa dificuldade, porque não tem abertura de falar. Irmãos, como que pode um negócio desse? E dentro do afeto e do carinho tem casal que não se planeja isso, não sai da rotina. Irmãos, não tem como o casal não viver momentos intensos. Irmãos, isso tem que ser importante. Às vezes para um não é muito, mas para o outro é. Ou vice-versa, entende, irmãos? Tem que focar nessas coisas. Tem que ter momentos intensos, irmãos, de carinho, de amor ali, de ter... Por exemplo, se tem filhos, tem que ter momentos a sós sem os filhos. Planeje alguma ocasião. Pede para a mamãe, pede para o papai cuidar, se tem a mamãe e papai vivo. Pede para a sogra, pede para o irmão, sei lá, planeje alguma coisa. Manda os filhos para os avós. Brincadeira. Mas, irmãos, tem que planejar alguma coisa, sabe? Sair só os dois, às vezes não sai. Tudo que vai fazer tem que estar com a família junto. Claro, a família é importante. Mas tem momentos que tem que estar só os dois. Tem que estar só os dois e não estou falando só para momentos para sexo. Estou falando, por exemplo, para tomar um sorvete, para comer alguma coisa. Para trocar uma ideia em um lugar diferente, irmãos. Isso é forma de afeto, de carinho. E a gente, às vezes, não planeja esse tipo de coisa. Nós não planejamos para fazer isso. Então vamos lá, irmãos, o terceiro item que eu separei aqui, distribuição do tempo. A distribuição do tempo ela é muito importante também, dá para a gente nos planejar. A gente às vezes passa despercebido nessa questão. A gente tem tempo para tudo, para tudo. Às vezes não tem tempo para nossa família. Não tem tempo de parar e sentar e ouvir, por exemplo, o problema de um filho. Quem aqui já teve filho? Quem já tem filho? Quem está se planejando para ter um filho? Poxa, a gente tem que ter tempo para os nossos filhos. Às vezes a gente está tão corrido, envolvido com as nossas coisas. Trabalho, e às vezes igreja, irmãos, ministérios que às vezes roubam tempo de família. Às vezes o cara ou a mulher, o irmão ou a irmã só vive dentro da igreja. Ele não para, ele não planeja um tempo com a família. Isso é muito prejudicial. Uma vez eu ouvi de um irmão falando o seguinte: nenhum sucesso ministerial justifica o fracasso da família, nenhum.
Você pode estar ganhando almas para o reino maravilhosamente, mas a sua família está destruída, irmãos. Para Deus você está em déficit. Ah, Deus, mas eu justifico o meu tempo. Não, você está errado. A Bíblia ensina que primeiro é a família. Primeiro é a família, não tem que deixar as coisas de Deus de lado. Mas primeiro é a família. Então, dentro dessa distribuição de tempo, eu separei também alguns itens aqui, irmãos, que é muito importante. Dentro de um planejamento. Manter o parceiro ou a parceira, né, em primeiro plano, ainda que nós tenhamos outras prioridades. Às vezes eu tenho a prioridade de, sei lá, vou dar um exemplo aqui, meus pais moram no interior. Eu quero separar um tempo para eu ir. Mas de repente surgiu algum imprevisto com o meu cônjuge que ele não consegue ir. Ele não consegue estar indo. Qual que é a minha prioridade? Tem que ser meu cônjuge. Se a gente não entende isso, gera um monte de conflito, gera um monte de problemática, porque nós não temos ele ou ela em primeiro lugar como prioridade afetiva, seja lá o que for nas nossas vidas. Pode falar, Ivete. E é tão sério isso que o seu cônjuge vem em primeiro lugar até que os filhos. Isso. E não entrar em discordância na criação dos filhos. Exatamente. Tem que entrar em concordância, porque a criação é responsabilidade dos dois. Exatamente. Tem casal que, depois que tem o filho, ele coloca o filho em primeiro lugar para tudo. E um absurdo, coloca ainda o filho para dormir junto. Meu Deus do E céu. o marido fora ou a esposa fora. Isso, irmãos, isso é muito ruim. É claro que assim, vai depender, né? Às vezes a gente está ensinando, mas a gente não sabe a realidade de vida de cada um. Às vezes tem pessoas que precisam dormir com seus filhos no quarto, devido à casa onde mora, devido à circunstância. Não dá para a gente generalizar tudo isso. Mas, por exemplo, dentro do que nós falamos, dentro do afetivo, do sexo, se você tem o seu filho que está sempre junto com você no quarto, você precisa criar rotinas para vocês terem momentos juntos, principalmente com intensidade, né? Porque às vezes, somente depois que cresce, aí não tem nem como, se dorme junto no mesmo quarto, não tem nem como você ter um relacionamento sexual, não tem como. Quando ainda é pequenininho que não entende, você ainda fala aquele, fala baixo, não faz barulho, né? Mas às vezes perde a intensidade da parada, sabe? Aí isso estraga, irmãos, é sério, isso estraga. Então, às vezes coloca o filho, voltando aqui ao foco, às vezes coloca o filho em primeiro lugar, mas quem tem que estar em primeiro lugar entre o casal é os dois. O filho vai casar, ele vai criar asa, ele vai voar. Irmãos, isso faz parte da vida. Mesmo que doa a nós como pais e olhar e falar, poxa, meu filho que eu criei e tal. Mas ele vai embora. E quem que vai ficar, irmãos? É a jararaca. É o jararaco que vai ficar do lado, é o crocodilo, é o ogro. Entende, irmãos? É claro que eu estou brincando aqui. Mas quem vai ficar do lado é o seu parceiro, a sua parceira. E, poxa vida, tem que estar focado nisso. Tem que estar focado nisso. Pô, um dia a gente vai perder as bênçãos que Jesus nos deu. Eles vão criar asas, eles vão voar. Então, irmão, ter o parceiro e a parceira como prioridade é muito importante. Ter o equilíbrio entre o tempo dedicado ao parceiro e amigos e famílias. Irmãos, a gente tem que ter esse planejamento. Poxa, eu tenho meu tempo aqui com a minha família, eu tenho meu tempo com o meu cônjuge, e eu tenho meu tempo com os meus familiares, e tenho meu tempo com os meus amigos. Irmãos, às vezes a gente não planeja isso. Não planejamos isso. Olha, vai ter tal feriado. Tal feriado eu quero estar com os meus familiares. Olha, vai ter uma sexta-feira assim que eu quero que os meus familiares venham em casa. A gente não planeja. Aí chega na última hora, a gente quer fazer as coisas, o nosso cônjuge não está a par, ou ele não concorda, porque ele também tinha planejado, e vira um furdúncio. Vira briga. Porque nós não planejamos tempo. Poxa, o cara gosta de jogar o seu futebol em tal horário. Irmã, não proíbe o camarada. Tal dia é o diazinho do futebol dele, é o dia dele conversar com o amigo, não proíbe isso não. Se isso faz bem para eles e dá para encaixar no cronograma de família dos dois, porque tudo vai da comunicação. É claro que eu não estou falando, olha, mas Felipe, tinha outra coisa mais importante para fazer, talvez tinha algo que era importante para a gente, mas nesse dia ele quer fazer o bendito futebol. Poxa, troca o horário, troca o dia, dá para comunicar nisso? Entendeu que tudo é planejamento, irmãos? Entendeu? Eu não quero criar regra para casal nenhum, porque cada um sabe o que é.
o que é bom para vocês. Mas ter o seu tempo individual faz bem. Se a mulher gosta de ter o tempo de levar a amiga em casa, de sair com a amiga, irmãos, qual que é o problema se tem a condição para tanto? Entende que tudo vai do planejamento? Mano. Solta o cartão, Gessé, solta o cartão. Olha, uma coisa muito simples de fazer, por exemplo, uma pausa durante o serviço. Por exemplo, estou trabalhando. Eu dei uma pausa e dediquei o tempo a falar, boa tarde, você está bem, está tudo certo? Mandar uma mensagenzinha, entende? São coisas que nós conseguimos planejar no nosso tempo, que dá para fazer, que vai melhorar no nosso relacionamento. Ter tempo para interesses e hobbies, irmãos. Tem casal que não tem mais hobby. Nem no individual, nem no particular, nem no sentido da família para quem já tem filhos. Não tem mais hobby, não tem mais nada. Por exemplo, não tem, olha, tal dia é o dia do filme. Não faz nada, irmãos, nada, zero. Não faz nada entre família, nada, não planeja nada, não faz nada. Então o planejamento do tempo, irmãos, é muito importante, mas é muito importante. Temos mais 2 itens aqui que eu gostaria de falar, nós já avançamos um pouco, só pedir um pouquinho de paciência aqui, que eu já estou quase terminando. Isso daqui dava, irmãos, estudos muito melhores pautados, mas são coisas que depois, se a gente colocar no papel, vai nos ajudar. Então, o 4º item que agora a gente fala é o ajustando os objetivos. Irmãos, isso daqui é muito importante. Quais são os objetivos do casal e do individual? Tudo vai linkando uma coisa com a outra, né? Na comunicação e tudo mais. Mas como casal, irmãos, tem casal que não tem objetivo. Ele não planeja nada em comum, nada. Não sabe onde quer chegar, não tem um objetivo em comum. Irmãos, tudo na vida, se nós não tivermos objetivo, na igreja, vou trazer um exemplo aqui, nós estamos na igreja. Uma igreja sem objetivo não cresce. Uma igreja sem alvo, sem determinar, não cresce. Irmãos, é tudo na vida. Tudo na vida é assim, se nós não tivermos objetivos traçados, nós não crescemos. E o casal, a mesma coisa. Onde o casal quer chegar? Não tem. Não sabe, está vivendo por viver, a gente vive por viver. Quais são as metas entre casal que nós temos? Não temos nenhuma. Mas caramba, como é que vive? A tendência de trazer frustrações quando não se tem metas em comum, irmãos, é muito grande. É muito grande. Nós temos que ter os objetivos bem traçados. E como eu disse, às vezes, por exemplo, dentro desse tema aqui, até para os nossos adolescentes, para os nossos pequenos, como eu disse lá no começo, que a gente não ensina eles a se planejar e ter os objetivos na vida. Irmãos, tem casal que, por exemplo, ainda não casou. Tem um que quer ter filho cedo. Está namorando, por exemplo. O outro fala, olha, nem sei se eu quero ter filho. Poxa vida, irmãos, já é uma pauta que vai trazer problema. Vai trazer problema. Porque um quer ter filho cedo, ou às vezes quer, não sei exatamente, mas eu quero, e o outro não quer. Mas eu quero concluir a minha vida profissional para os meus sonhos. Irmão, isso dá muito problema. Às vezes é o sonho da mulher, é o sonho do homem ser pai ou ser mãe. E o outro fala, não, meu sonho é concluir a minha carreira. Vai dar problema. Você entende que olha a importância do planejamento, entender os objetivos. Poxa, tudo bem, mas tem que ter uma flexibilidade. Se para mim a minha carreira é mais importante do que eu ter um filho, mas para você também é ter um filho, poxa, vamos sentar, vamos discutir essa ideia? Vamos planejar, olha, e se eu terminar a minha faculdade, ou sei lá, a minha conquista do cargo que eu quero na minha empresa em tal tempo, e depois desse tempo eu ter o filho? Entende, irmãos, a importância disso? Você entende que essas adolescentes, elas precisam ser instruídas no seguinte, olha, um dia vocês vão provavelmente constituir famílias. E constituir famílias demanda um preparo. Poxa, para ter um filho, irmãos, às vezes a gente não se planeja. Eu fui um cabeção e eu tive o primeiro filho sem me planejar. Porque não tinha instrução de planejamento para a vida. Então eu tive um filho muito precoce. E isso me trouxe consequências maravilhosas e consequências difíceis de lidar. Porque eu antecipei as coisas, não tive planejamento. Para ter filho, irmão, precisa saber que filho custa caro. Para o casal, irmãos, ter filho, é importante saber quantos filhos vão ter, se vai ter, como que vai fazer, quem vai sustentar, como. Entende, irmãos, que são metas que são difíceis e que a gente não planeja. A gente não planeja.
Aí depois, lá na frente, a gente tem dificuldade, aí é culpa, como eu disse, do Satanás. Porque é o levante que tem, mas o que você se planejou para a vida, querido? Ou querida? Nada, zero. Ah, não, eu só quis ter um filho. Beleza, mas é só o emocional que conta? É claro, irmãos, que o emocional para ter um filho conta muito mais do que um planejamento. Porque se você, mas eu não tenho condição de ter um filho, eu nunca vou ter, não é isso que eu estou falando, não estou falando disso não. Eu tenho que ser rico para ter, eu não estou falando, pelo amor de Deus. Mas o filho, quando chega o filho para o casal, ele vai tomar um tempo extraordinário para o casal. A atenção extraordinária do casal. Abrir mão, será que você está disposto a abrir mão do que os seus sonhos, porque o seu filho vai demandar de... Entende? E a gente não planeja. A gente não planeja ter filhos, irmãos, isso é crucial. A gente não planeja que os nossos, hoje, num país que a gente vive, como é a nossa educação, como é a nossa saúde pública, eu estou falando. Como que, enfim, esses dois aspectos principais, né? Quando a gente vai planejar ter um filho. Por isso que eu falei lá atrás que o planejamento familiar não é só ter filho, mas também que envolve isso. Poxa, quanto que custa um convênio? Quanto que custa uma escola para uma criança? Mas eu vou ter os meus filhos na escola pública. Tem algum problema? Não tem problema. Se você acha que isso daí para eles está bom, não tem problema não. Olha, eu não tenho condições de ter um convênio, mas a gente mantém somente no SUS. Certo? Beleza. Mas tem que sentar e tem que planejar. Porque se acontece algum imprevisto no meio do caminho, o que você quer para o seu filho no futuro? O que você como pai, qual que é a base que você quer? O que você pensa para o seu filho? Eu quero que o meu filho ele tenha uma base de educação boa para que no futuro ele sofra menos para conseguir um emprego melhor. Então são coisas que a gente tem que planejar, irmãos. E a gente não planeja. Compartilhar sempre os sonhos. Isso aqui é o primeiro aspecto. Irmão, qual que é o seu sonho? E minha irmã, qual que é o seu sonho? Compartilha com seu esposo isso. Olha, eu tenho um objetivo XPTO. Eu quero isso aqui para minha vida. Compartilha com ele, deixa ele ciente. Tem a ver com a comunicação que nós já falamos. Impulsionar o parceiro ou a parceira em direção da evolução comum ou pessoal. Poxa, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Não temos filho ainda. Não, eu quero continuar estudando. Incentiva. Quero continuar evoluindo. Se está fazendo bem, eu não tô criando regra para casar, irmão. Cada um tem o seu planejamento familiar. Mas se isso vai fazer bem no pessoal e no comum, irmãos, incentiva a evolução. Incentiva o seu marido a... Amor, se você conquistar essa promoção no seu serviço, se você estudar tal coisa, a gente vai... Entende? Amor, se você conquistar tal promoção, tanto para homem quanto para mulher, incentive o bem comum, irmãos. Incentive isso sempre. Isso tem que estar no nosso relacionamento. Outra coisa, planejar, como eu já disse, né? Planejar a família, ter filhos ou afins. Outra coisa que a irmã Ivete já citou aqui, eu acho que a irmã Ivete citou isso, sobre qual que é a minha ideologia de família. Qual que é a minha ideologia de família? Eu planejei ter filhos, planejei ter uma família. Qual que é a minha ideologia? Eu falei, como assim? Irmãos, tem tudo a ver. Às vezes, você foi criado de um jeito, ela foi criada de outro, como nós falamos aqui, que são ideologias de mundos diferentes. Poxa, a nossa família, eu penso desse jeito, ó. Ela tem que ser assim, os nossos filhos vão ter horário para isso, os nossos filhos vão fazer desse jeito, olha, os nossos horários vão ser assim, as nossas contas vão ser pagas assim, nós vamos fazer tal coisa. E isso tem tudo a ver com a ideologia que nós temos. Se nós, como eu disse lá no começo, se você pegar uma mulher, colocar com um homem, ou vice-versa, que um tem como base primordial, para tudo se planejar tem que ser tudo ali no papel, e o outro a Deus dará, irmão, são ideologias diferentes. A probabilidade de dar errado é muito grande, vai dar briga constantemente. Poxa, mas por que você comprou isso no cartão e não me avisou? Se eu tinha programado que eu ia guardar, aí já viram furtunço, irmão. Já vira briga, o pau quebra, enfim, a casa cai. Então, irmão, se a gente não planejar isso daí, planejar ter bens comuns. Por exemplo, o casal não tem um carro, não tem uma casa, e não se planeja para isso, ter bens comuns. Eu quero ter vários terrenos, eu quero ter... Não, entende? Isso é totalmente ligado a uma área muito sensível, que é a área financeira.
Irmão, já estou acabando, tá? A área financeira. Irmãos, tem casais que não planejam a sua vida financeira. Eles não pensam no futuro. Eles não pensam no amanhã. Gasta mais do que ganha, não poupa, não... Irmãos, isso está muito errado. Mas é muito errado. O financeiro de um é meu, o financeiro de outro é meu. Irmão, se na sua casa dá certo você ter, o que eu ganho é meu, o que você ganha é seu. A Bíblia vai falar sobre isso? Vai falar onde? A Bíblia fala que nós somos ambos um só. Perfeito? Sendo um só, em comum acordo, o que é meu financeiro é meu, eu cuido. E o que é seu, você cuida. Tem algum problema nisso? Nenhum. Desde que isso não gere confusão. Desde que isso não gere a meta comum, o planejamento comum. Querida, você vai pagar tal coisa, eu vou pagar tal coisa. O que sobrar para você é seu, você guarda da forma que... Não tem problema, irmãos. Agora, a questão é o seguinte, não se planeja, não se comunica. Vira confusão. Mas o que eu ganho é meu, mas querido, tem que pagar tal coisa. Mas eu quis comprar, sei lá, o meu tênis que eu sonhei tanto, a roupa que eu queria. Mas eu quero trocar de carro, o dinheiro é meu. Mas querido, nós temos que reformar tal coisa na casa. Mas dane-se, eu quero comprar meu carro. Ou a mulher, nossa, mas eu quero tanto aquela bolsa, eu quero tanto, enfim, sei lá, aquele sapato. Mas querido, nós temos que pagar tal coisa dos filhos esse mês. Vocês entendem que o planejamento financeiro é importantíssimo. É a causa de muitos divórcios, como nós falamos lá no começo da nossa aula. É a causa de divórcios. 40% de divórcio está ligado ao financeiro. Não pensar no futuro, irmãos, o futuro chega. Você já parou para pensar que de uma Copa para outra passa tão rápido? Parece que a Copa do Mundo que eu vi, a última Copa, passou tão rápido, foi 4 anos já. Irmãos, em 4 anos de planejamento financeiro, você pode guardar uma boa de uma grana. Felipe, mas é muito fácil para você falar. Eu não estou... Irmãos, como eu disse, eu não sei a realidade de vida de cada um. Mas se você parar para pensar, se você poupar uma quantidade pequena por mês, faz uma conta básica. R$100 todo mês que o casal conseguir poupar, em 4 anos guardado, com juro composto, isso vai dar quanto por mês? No final dos 4 anos guardado. É coisa que a gente não tinha. Irmãos, a gente não para pensar que o futuro está aí, a gente vai ficar velho. Vai vir doenças. Vai vir um monte de coisa que a gente não para, agora a gente não tem, mas e o futuro? Então, para mim, dane-se, que se dane, não é assim que se vive, vai quebrar a cara. Entende que tudo envolve o planejamento? A gente não planeja a nossa saúde. Por exemplo, irmãos, um negócio que eu acho uma hipocrisia muito grande, a pessoa vive como ela quer, ela come tudo que ela quer, um refrigerante, só gordura, ela vive da forma que ela quer. Aí tem uma diabetes, uma pressão alta, a pessoa, eu vou fazer uma campanha para Deus me curar aqui da diabetes. Irmãos, isso é o cúmulo para mim. Sabe, a pessoa nunca se cuidou. Eu não estou falando que Deus não faz milagres, que Deus não quer fazer milagres. Ele faz, Ele cura. Mas a pessoa nunca planejou nem a sua saúde, você entende isso? Consegue entender? A gente nunca planeja nem a nossa saúde, irmãos. Como que 10 anos passa muito rápido, 10 anos a nossa saúde muda, hoje eu tenho 30. Quando eu tiver 40, minha saúde não vai ser a mesma. As coisas vão mudar. Eu não penso em fazer uma dieta equilibrada, eu não penso em fazer um exercício, eu não penso... Aí é tudo culpa do bendito do Satanás. Porque a gente não tem os objetivos traçados, irmãos, a velhice chega. Ela vai chegar, se Jesus não voltar, ou se a gente não bater as botas, ela vai chegar. E como que é a sua saúde lá no futuro? Você já parou para pensar nisso? Não, vamos comer enquanto a gente pode, a gente não sabe o dia de amanhã. Come à vontade, bebe um monte de coisa que não é para beber, fuma, o pessoal, principalmente que não é cristão, né? Fuma, bebe bebida alcoólica, rodo, não sei o quê. Aí depois, a culpa é do diabo. É o levante que vem na vida. Mas a gente não planejou nada. Irmãos, o planejamento é muito importante para o cristão. É muito importante para o cristão. Como eu tinha falado, né, Mateus 7, eu não vou ler aqui porque o tempo já foi, Mateus capítulo 7, versículo de número 24, vai falar sobre o que Jesus falou, olha, todo aquele que ouve a minha palavra e não pratica, eu vou assemelhá-lo ao homem imprudente, que alicerçou a sua casa sobre a areia. E o que pratica, eu vou compará-lo ao homem prudente, que edificou sua casa sobre a rocha. Veio os ventos, veio as tempestades e não a derrubou. E é engraçado que os problemas, eles veio iguais para os dois lados, tanto para o homem prudente como para o mesmo problema, a mesma situação. Só que um foi prudente em planejar, eu vou edificar minha casa sobre a rocha. É claro que isso é alusão a Cristo, eu estou fazendo uma inferência. Mas, irmãos, ter prudência
ter prudência, não sai culpando tudo espiritual, a culpa é tudo do Satanás. Mas não, você não se planejou. Nós somos muito imprudentes, muito inconsequentes, irmãos, e a conta chega. E para eu finalizar, irmão, tinha muito mais coisa para falar, mas para finalizar, o quinto aspecto é o dia a dia. E o dia a dia, irmãos, a gente tem que pensar e ter um dia a dia leve. Dentro do que a irmã Ivete falou, irmã, o que você diz está lá em Provérbios 15, o versículo 1, que diz assim, ó, a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. E lá no versículo 13, também do mesmo capítulo, vai dizer o seguinte, o coração alegre formoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito abate. O versículo 14, o coração do inteligente busca o conhecimento, mas a boca do tolo se apacenta de astúcia. O versículo 15, todos os dias do aflito são maus, mas o coração contente tem um banquete contínuo. 16, melhor é o pouco com temor do Senhor do que um grande tesouro com ele a inquietação. O 17, melhor é um prato de hortiça onde há amor do que o boi gordo com ele no ódio. Versículo 18, o homem iracundo suscita contendas, mas o longânimo apazigua a luta. Irmãos, pensar num dia a dia leve entre o casal é muito importante. Irmãos, isso eu preciso trabalhar bastante esse meu lado. Somente quando eu estou irritado. Às vezes eu irritado acabo me estourando. Eu não sei se os irmãos são assim, mas como eu falei, eu vou usar os meus exemplos. E a gente planejar o dia a dia leve, irmãos, palavras leves, ter sorrisos bobos, às vezes, irmãos, entre o casal, entre a família, ter apelidos bobos faz diferença. Apelidos, irmãos, bobos, ter apelidos carinhosos, meu fofinho, minha preta, sei lá, entende? Minha princesa, sei lá, apelidos bobos, isso faz diferença. Isso faz total diferença. Sabe, agir, ter brincadeiras, ter momentos juntos, como nós já falamos. Sabe, no dia a dia, ter um dia a dia leve. Dividir tarefas, irmãos. Às vezes, mas eu trabalho e minha esposa não trabalha, eu fico o dia inteiro em casa. Mas se ela estiver precisando de uma ajuda, o que custa? Ou vice-versa, ou se os dois trabalham, o que custa dividir as tarefas do dia a dia, coisas que vai trazer. Se nós nos planejarmos, tal dia você chega, você vai lavar a louça e eu vou secar. Ah não, mas tal dia é seu. Entendeu que tudo isso envolve planejamento que vai trazer benefício pra gente? Tudo isso traz, irmãos. Desculpe pelo horário, eu me avancei bastante, tinha bastante coisa aqui para lidar, mas as outras salas precisam apresentar também. Mas eu gostaria de deixar como lição prática para você que se assiste a nós à distância, para os irmãos que estiverem aqui, faça um planejamento no papel. Desses itens que a gente falou, dos itens que é mais importante para você, coloque no papel. Para você que é casado, faça esse exercício com o seu marido. Olha, escreva no papel a comunicação, o que você não gosta que eu faço, eu vou escrever o que eu gosto, ou você escreve o que você gosta, eu escrevo o que eu gosto, quais são os seus objetivos de vida. Enfim, comece a colocar tudo no papel. O que vocês querem ter juntos, comece a escrever, irmãos. Escreva cada um no individual. Depois senta os dois, não é para brigar não, para trocar um papo sobre isso. Fala, olha, isso daqui é a minha meta de vida. Coloca no papel, isso daqui, aí um vai apresentar para o outro. Olha, isso daqui, até onde precisa ser melhorado, melhora nisso, melhora naquilo. Coloca no papel, depois senta para discutir. Faz isso de lição de casa, irmãos. Às vezes, eu preciso colocar no papel, mas não quer colocar no papel, cria uma rotina de conversa. Isso vai melhorar bastante, irmãos. Planeja. Se planeja. Quem se planeja consegue. Em tudo na vida, quem se planeja consegue. Tá bom? Desculpa ter corrido um pouco, irmãos, porque tinha muito conteúdo nessa aulinha bônus aí, na substituição do pastor Ronaldo. Mas, se Deus prever alguma oportunidade, a gente volta a falar com minúcia de cada tema. Espero que o Espírito Santo tenha falado ao seu coração. Eu peço à irmã Gilmara para vir aqui apresentar as salas, por gentileza. O que cada um aprendeu. E fazer as devidas apresentações. Deus abençoe, irmãos.